A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Podeis, irmãos, se assentar. Queremos também dar aqui nossas boas-vindas a todos os nossos amigos, nossos irmãos de todas as semanas, que nos acompanham através da internet. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança em nós depositada. Amém? Nós somos muito felizes pela presença de cada um de vocês aqui nesta noite. Nós estamos em uma série de estudo, que nós já começamos já há praticamente mais de um mês atrás. E hoje, querendo Deus, nós estaremos concluindo o versículo de número 5 do capítulo 5 de São Mateus. Uma série das bem-aventuranças que Deus tem falado muito conosco através desse sermão da montanha. E com certeza hoje também não será diferente, né, irmãos? Mateus capítulo 5, versículo 1, está registrado as seguintes palavras. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém. Muito bem, queridos, nós já enfatizamos aqui que Jesus estava no início do seu ministério, já tinha percorrido ali a Galileia, e as multidões tinham se agregado e vinham até ele para ouvir as suas palavras. Eram multidões que se ajuntavam, que era impossível se agregar em uma sinagoga. Vinham de todas as partes, porque o sermão de Jesus não era um sermão que as pessoas estavam acostumadas a ouvir nas sinagogas, em que os fariseus, os escribas, ou seja, os líderes religiosos, ali ensinavam ao povo. Mas a mensagem de Jesus era uma mensagem contundente, que não só invadiu os ouvidos, mas também penetrava no profundo do coração. E as pessoas ficavam impactadas com as mensagens que Jesus assim ministrava. Agora, tinha algo a mais que concorriam com essas mensagens, é que Jesus, além de ministrar a palavra, também era acompanhado de sinais e maravilhas, curas. Ou seja, as pessoas iam se multiplicando, porque diziam ele ministra de forma diferente, mas as pessoas que chegam até ele leprosas são curadas. As pessoas que chegam até ele cegos passam a ver. Os aleijados passam a andar. Então, as multidões, a fama de Jesus foi além das fronteiras. A Grécia ouviu falar de Jesus, porque em uma certa oportunidade os gregos vieram e queriam levar Jesus para o seu domínio, para que eles pudessem indagar, porque os gregos buscavam sabedoria. E eles entendiam que Jesus podiam fazer um avanço significativo dentro daquilo que eles estavam à procura. Porém, mas hoje nós vamos nos concentrar no real significado do que é ser manso, segundo Jesus e segundo o Evangelho. Essa compreensão dessa bem-aventurança é muito importante para entendermos, irmãos, a dimensão deste convite. É um convite que, por si só, você já é feliz quando você é. E, além do mais, tem uma promessa para aqueles que assim desejam começar.
O importante é que ser manso é um convite que Jesus fez e depende de cada um de nós. Depende de você começar. Você dizia, eu vou começar a mudar a minha vida e ser manso. É um convite que ele fez, né? Bem-aventurado aqueles que assim fazem. Porque o primeiro você já passou. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Se você já foi aprovado neste, agora você vai começar a caminhar. E eu disse quinta-feira passada, que o funil começa a ficar mais estreito. A dificuldade vai aumentando. Porém, também a satisfação também é altamente compensadora, porque você vai na contramão do mundo e você vai se aliar com os pensamentos de Deus e como Deus quer que os seus filhos interagem aqui nesta vida para que eles possam ser felizes. Olha, queridos, existem possibilidades nesta vida de você ter um avanço significativo. É só você começar a enxergar algo que está aqui escrito, que Jesus deixou, de uma possibilidade imensa de você fazer a diferença. Eu não vou dizer apenas fazer a diferença aqui dentro da igreja, mas lá no seu trabalho, lá na escola, na sua casa, na rua, no trânsito, no banco, nas filas, onde quer que você esteja, se você aplicar, você tiver esse domínio, as pessoas vão olhar para você e ficar assustadas, achando que está vendo um anjo, alguém que veio do outro planeta. E as pessoas ficarão assim impactadas, dizendo, eu conversei com uma pessoa hoje, mas você acha que ele veio do céu, porque ele é tão diferente desse mundo. Então, é por isso que as pessoas eram atraídas pelos ensinos de Jesus, porque nada era aquilo que as pessoas pensavam. Eu disse aos irmãos aqui na quinta-feira passada, porque quando Jesus pronunciou essas palavras, as pessoas queriam guerra, para tomar o seu espaço de domínio político, econômico. Agora Jesus vem com o ensinamento, seja manso e seja feliz. Meu Deus, como entender isso naquela época? Mas Jesus disse aos seus discípulos, aquilo que vocês não entendem agora, vocês vão entender depois. E eu penso que os discípulos se reuniam assim nas suas casas, e, quem sabe, eles dizem, vamos falar sobre a respeito do mestre hoje. Lembra quando ele falou aquilo? Você entendeu? Disse, na hora eu não entendi. Mas agora, mas como eu queria que ele estivesse aqui para abraçá-lo e dizer, muito obrigado, porque a minha ficha não caiu naquele dia. Quantas vezes, quem sabe, as reuniões se faziam, e disse, bem que ele falou aquele dia para nós, vocês se lembram? Então, é de uma importância muito grande nós hoje estarmos dentro desse convite de Jesus, né? Para que vocês sejam mansos. Agora, o que nós precisamos, irmãos, é separar aquilo que às vezes a cultura nos leva a pensar. Isso é de uma importância muito grande, porque às vezes aquilo que a gente se acostumou a ouvir e a fazer parece que dita uma regra e acaba sendo verdade. E a gente acaba tendo esse entendimento, e às vezes a gente passa desta vida achando que aquilo era assim. Jesus, queridos, Jesus foi o homem mais manso que passou por esta terra. Foi o homem mais manso. Não teve outro. No Velho Testamento, eu vou abordar aqui Moisés, mas Jesus foi o homem que se interagiu aqui conosco, foi o homem mais manso. Nele não houve falha. Ele era perfeito em todas as áreas. E essa aqui também, ele era perfeito. Mas veja comigo em Mateus capítulo 23, versículo 15.
palavras pronunciadas por Jesus, quando ele vai fazer assim, dar um retrato falado a respeito dos religiosos da época que ensinavam. Eu digo retrato falado porque quando Jesus fala, porque é. Né? Ele disse assim em Mateus 23:15: Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas. Queridos, essas três palavras aqui, ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, a última é realmente uma palavra pesada. Muito pesada. Um homem encarregado de hipocrisia, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. O que vem a fazer um prosélito? É fazer um gentil se tornar um judeu. Jesus disse, ai de vós que percorre mar e terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Essas palavras foram pronunciadas por Jesus, irmãos, a um colegiado de religiosos, o chamando de hipócritas. E depois ele disse, ai de vós, condutores cegos, ou seja, sabe de nada. Porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Depois ele vai caminhando mais, em Mateus 12:34, ele muda. Ele vai usar um outro adjetivo, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, diz aí a boca. Aqui ele os chamou de raça de víboras, o homem mais manso da terra. Mas o seu primo também não aliviou. João Batista, no capítulo 3, versículo 7, dizia, pois João, a multidão que saía para ser batizado por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Depois Jesus, lá no finalzinho, voltou a dizer, serpentes, raças de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Ou seja, Jesus não aliviou. Jesus estava dizendo que realmente eles eram. Jesus fez alguma injustiça? Não. Injustiça, irmãos, é você fazer o que é contrário ao que é direito. Isso é ser injusto. Agora, Jesus condena, irmãos, as palavras ditas, quando ele vai se referir, quando você vai fazer alguma inferência a alguém, quando você faz com a intenção de ofender. Isto Jesus condenou. Há pessoas que perdem o controle, às vezes de um diálogo, e parte para a ofensa. Isso não tem nenhuma aprovação de Deus. Mas quando você vai dar o retrato falado de alguém, nem João Batista, nem Jesus aliviou a esses homens que tinham tais práticas e que assim eles praticavam, e nem por isso eles deixavam de ser mansos. Não está entendendo? João 8:44. Exatamente. João 8:44. Jesus o chamou filho do diabo. É um diálogo. Mas quando ele encontrou os adjetivos, ele aplicou. E nem por isso
ele deixou de ser um homem manso. Então, isso trouxe aos irmãos para que nós possamos ter um entendimento, porque quando um pai vai descer a disciplina em um filho e o chama de desobediente, indisciplinado, isso não significa dizer que esse pai não é manso. Pelo contrário, esse pai está fazendo uma ajuda. Se o filho é indisciplinado, desobediente, não olha assim para esta pessoa, dizendo que essa pessoa não é manso. Não. Ele está fazendo uma ajuda, não está fazendo uma injúria. Isto, queridos, é de uma importância muito grande. Você precisa separar isto, assim, deixar isso muito claro, porque senão a pessoa passa a ter assim uma interpretação que não está fundamentada na palavra do Senhor. Jesus usou essas palavras porque eles eram. Eles eram. Quando um pai, ele chega forte e diz, filho, você é desobediente, você é indisciplinado. Não significa dizer que esse pai não é manso. Agora, vamos caminhar por aqui. Quero levar aos irmãos no livro de Êxodo, capítulo 2, e versículo de número 11, que diz assim, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou ao outro lado, e vendo que não havia ninguém, ali o matou o egípcio e escondeu na areia. Quem fez isto? Foi Moisés. Moisés, ele viu, irmãos, um dos seus irmãos, quando fala irmãos aqui, não seria irmão de sangue, mas fala irmão de nacionalidade, desentendendo com o egípcio, porque o egípcio estava subjugando, porque fala carga, ou seja, o trabalho já era pesado, e além do mais, instigando ainda esse hebreu, chicoteando de forma severa. E Moisés ia passando e viu aquela cena, o seu irmão de nação sofrendo tudo aquilo, e o povo estava num regime de escravidão. Moisés, irmãos, ele olhou para um lado, ele olhou para o outro, deu uma olhada na circunvizinha e não viu ninguém nos seus radares. E foi lá e tomou as dores do seu irmão de nação. E dá-se a entender que, com 40 anos, Moisés era um homem realmente forte. Não vejo que assim usou alguma coisa, mas o matou com as suas mãos. E depois de morto, enterrou na areia. Ou seja, hoje a palavra é ocultação de cadáver. A pena de Moisés hoje, irmãos, é um agravante, porque é ocultação de cadáver. Morte com sequência de ocultação de cadáver. A ficha dele não seria uma ficha assim muito boa, não, irmãos. Vamos entender. Ia puxar a ficha, disse, você matou alguém e enterrou. Meu Deus. Estamos falando de Moisés. Está escrito aqui, ó. Mas quando a gente vai para Números, capítulo 12, versículo 3, diz assim, e era o homem Moisés muito manso, mas, aqui, olha, irmãos, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É uma mudança muito grande, porque, veja bem, não está falando que ele era mais manso do que os hebreus. Não está falando que ele era mais manso do que os egípcios, os babilônios. É da terra. Você passa a ser o homem, o único homem sobre a terra
que Deus olhou e disse: você é o mais manso do que todos. Sangue de barata. Sangue de barata. Agora, vamos entender uma coisa. Um homem que matou, escondeu, e já ia partir para o outro, viu, irmãos? Ele já rescindiu o problema, porque quando ele foi novamente tomar atitude novamente, Deus disse: opa, você matou um outro, e agora você já vem de novo? Pensa que eu não sei que você matou uma pessoa aí e enterrou na areia? Ou seja, Moisés já ia tomar uma sequência de atitudes com as próprias mãos. Foi o que fez Moisés deixar o Egito e ir morar atrás das montanhas ali do Monte Horebe. Ou seja, ele andou muito. Acho que eu olhava para trás e disse: preciso andar mais. Eu preciso sair daqui, eu preciso me distanciar muito do Egito, porque senão eles vão me encontrar. E o que fez ele morar 40 anos no deserto foi esse episódio. Porque ele entendia: se eu voltar, eu serei pego e morto. Então eu tenho que viver por aqui. Quando Moisés se via no deserto, na sua mente só pensava aquilo: eu sou um homicida. Eu escondi um homem na terra, na areia. Eu sou um homicida, eu não posso voltar para minhas origens, para minhas bases. Tenho que viver atrás dessas montanhas, escondido. Mas em Números disse: era o homem, Moisés, mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. O que eu queria dizer com isso, pastor, e todos nós que estamos aqui, é que nós precisamos, irmãos, entender uma coisa. Uma pessoa que vem para Deus e que se volta para Deus, o seu histórico do passado muda. Muda, irmãos. Tem uma mudança significativa. Nós não podemos pegar o histórico do passado de alguém e ficar jogando hoje. Sabe por quê? Porque o Evangelho transforma o homem. O Evangelho muda o homem. Deus muda a pessoa, transforma a pessoa. Um homem que estava no processo de liquidar gente, agora é o homem mais manso da terra. Então, podemos dizer o seguinte: quando você ver alguém com problemas, desvio de conduta, seja lá qual for, assassino, seja qual for, você tem que olhar para essa pessoa e você pode pensar assim: essa pessoa pode ser o melhor homem da terra, porque Deus faz isto. Deus tem poder para fazer isto. E Deus escolheu um homem que tinha ocultado um cadáver e era um assassino. Então, se você já foi longe, ou seja qual for o seu comportamento, fique certo de uma coisa: em Deus há solução. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua vida. Você pode ser diferente, porque Moisés passou a ser o homem mais manso da terra. E a Bíblia não esconde nada. Não, aqui não escondeu em nada, não aliviou em nada. Mostrou um lado, mas também mostrou a outra face. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, porque nós estamos diante de uma palavra muito poderosa que transforma vidas, muda a história, cai na mão de Deus, vira ouro puro, de uma importância muito grande. Então não existe nada perdido nas mãos de Deus. Nada perdido. Agora, vamos caminhar agora no sentido de nós estarmos assim, mostrando algumas coisas que a gente possa assim desenvolver. Eu trouxe para os irmãos esses 2 exemplos para nós fundamentarmos, irmãos,
a nossa caminhada e declinarmos para essa atitude que é possível. Você se alimpar, você se arranjar, você mudar e seguir uma nova caminhada, mas brilhante, de uma importância grande para a nossa vida. E vou lhe dizer, as pessoas passam a olhar e assim dizer, eu quero ser, mas quero ser que nem ele. Aleluia. Eu quero ser crente, mas que nem o Marco Tasca. Eu quero... Porque é impressionante a nossa visão, irmãos. É assim, principalmente os mais novos, eles vão se espelhando em nós. Diz, eu quero ser crente, mas eu quero ser crente que nem ele. Eu quero fazer, mas é que nem ele. Porque o fator onde você passa, você vai passando também as coisas boas. E as pessoas vão... Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, disse, olhe para mim, eu estou olhando para ele, vocês podem ter certeza, vocês vão crescer muito. Amém? Eu penso que Paulo estava num estágio muito importante na sua vida. Ele não estava no final, mas ele sabia o tanto que ele tinha caminhado, e ele sabia o quanto as pessoas poderiam crescer olhando para ele, dizendo, vocês olhem para mim, vocês vão evoluir muito. Então, quando você passa também a ter esse domínio, você vai ajudar muito. Além de você ser ajudado, você vai passar a ajudar muitas pessoas que interagem com você nesta vida. Amém? A primeira coisa, irmãos, que nós podemos aqui deixar para os irmãos, para os nossos amigos, é que ser manso consiste em um domínio. Num domínio. Esse domínio próprio depende de uma coisa, depende de uma decisão. Passa por você decidir ser manso. Quando você decide ser manso, você diz, não, eu vou melhorar. Passa pela sua decisão. Ou seja, esta aqui é uma vertente da decisão, de uma decisão. Porque o evangelho em si depende de decisão. Escolha. O evangelho não é um negócio que vem de goela abaixo para ninguém. O evangelho de Cristo não é algo que diz assim, você vai ter que entrar por esta porta e você vai ser obrigado a... Não, isto Jesus não pregou e não ensinou ninguém a fazer. Ele disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Depois, em outras palavras, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus leva você a tomar uma decisão, tomar uma atitude. Então, o evangelho de Cristo passa por atitudes. E essa é uma atitude. Quando Jesus se direcionou a uma igreja, ele foi muito delicado. Ele disse, olha, eu posso ajudar vocês, mas eu vou dizer, eu estou à porta batendo. Quem resolver abrir a porta, eu vou entrar. E eu lhes prometo fazer uma festa. Então, percebe que do lado de cá, do Espírito Santo, é uma delicadeza e fazendo apenas convite. Às vezes, o convite vem meio forte, mas não significa dizer que o convite é de goela abaixo. Esse convite está no sentido de fazer você ter entendimento. Não significa dizer que somos indelicados. Não. Estamos fazendo algo dizendo assim, olha, entenda, abre o seu entendimento. Não que quando Jesus disse, olha, vocês saem pelos valados, pelos becos da vida, forçai as pessoas a entrar na festa. Esse forçar aí não significa dizer que as pessoas são convidadas de goela abaixo, não. É fazer as pessoas ter um entendimento que existe algo melhor para eles. Insista, para que ele entenda. Amém? A expressão ali, às vezes,
pode levar a uma interpretação que a coisa é amarrar a pessoa e trazer, como não é. Então, o primeiro ponto, que é de uma importância, que você precisa dizer, eu quero. A segunda pessoa, o segundo ponto, é que esse domínio, esse controle, não é nada fácil. Não é fácil. É algo que eu penso que é até um elogio de Jesus, se nós formos entender. Assim, Jesus fazendo um elogio para as pessoas, dizendo, olha, vocês, se vocês forem mansos, vocês serão felizes. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte, olha, eu acredito que vocês vão fazer. É até um elogio. Porque os resultados de ser manso é muito grande. Ele acredita em nós, irmãos, que nós podemos ser manso. Eu digo, Jesus, muito obrigado, porque o Senhor acredita em nós, que nós podemos ser mansos, ao ponto de impactar o mundo. Amém? É difícil. Por que eu digo difícil? Porque, queridos, vamos entender, é difícil você segurar a rédea. É difícil você se controlar. Não é nada simples. Exato. É difícil, irmãos. É algo que você precisa tomar uma atitude e ter o entendimento. O segundo ponto é que não é fácil. Não é simples vir assim, eu vou ser manso e amanhã você... Não é assim. É um caminho que você vai precisar percorrer. Terceiro ponto, ser manso possui, irmão, é possuir um poder extraordinário sobre muitas coisas. É dominar, e não se deixar dominar pela insanidade, mantendo-se o domínio. Ou seja, existem variantes em nossa vida por todos os lados. Às vezes ele vem dali, às vezes ele vem de lá, às vezes vem por trás, às vezes vem pela frente. Ou seja, quando você passa a caminhar por aqui, você vai precisar de um poder, de uma força, assim, muito forte. Porque senão seria fácil. Você vai precisar ter esse domínio sobre muitas coisas, muitas áreas da vida. Você ser flexível em várias áreas. Diz, se eu consigo dominar esta área aqui. Ok, você domina esta área. Mas você domina aquela? Não. Então, você vai precisar trabalhar. Porque vamos entender uma coisa, queridos. Existem áreas em nossa vida que a gente tira 10. Mas tem área que você tirar 1 é difícil. É por isso que a gente não pode ficar dizendo, mas você não está difícil, você é uma pessoa difícil. É porque a área dele que mostra difícil é uma área que se expõe muito. Mas existem áreas na nossa vida que são meio ocultas. É um vulcão ali. Se tocar, pega fogo, explode. É sério isso, viu, irmãos? Há pessoas que pagam um preço muito alto, porque a área dele que ele não consegue dominar é uma área que se expõe. Ele paga muito caro por isso. E o diabo, ele fala, é aqui que eu vou trabalhar, porque ele fala, e eu vou dizer aos irmãos, as pessoas que têm esses problemas sofrem muito, porque ele fica muito exposto, e é uma árvore muito vulnerável a se perder. Quarto ponto. Aqueles que desejam ser manso, vai precisar de uma coisa, ter o entendimento, manutenção. A manutenção, ela é diária, e isso pode, quando você se aplica, você vai precisar, é como que se fosse assim, você comprou um carro, mas você precisa estar constantemente fazendo manutenção. Isso significa dizer que se você abandonar, volta.
para o nosso de cada dia. É o tipo de coisa que você diz assim, eu vou torcer, eu vou aplicar esse domínio. Só que quando você intensifica isso, isso vai dando crescimento. Amém? Quando você intensifica, isto vai te dando crescimento. E você vai percebendo que você está melhorando. É uma coisa linda. Você vai percebendo que você já é outra pessoa e que aquilo já não te abala como antes. Porque você está fazendo a leitura, o trabalho diário. É a mesma coisa vamos passar por algo aqui assim. Você entra numa escola de inglês e daí você começa a estudar todas as semanas. E depois de 2, 3 meses você é intensificado. Aí você para. Depois de uns meses alguém diz para você, good morning. Você fala, o que é? Que palavra é essa? Não sei mais. Eu falei negócio simples. Mas você vai perdendo o domínio. E você não deve nunca parar. Por quê? Porque isso volta. Volta. O velho homem está aí, dizendo, eu quero chegar de novo. Então, é algo que alguém diz que até assusta, né? Terminei. Tirei o diploma de ser manso e agora eu sou tranquilo. Não! Você vai precisar fazer uma pós. Você vai precisar fazer um mestrado. Você vai ter que caminhar e até morrer. Já sou doutorado em manso. Se você parar, você vai para o primeiro ano. Pós-doutorado, você volta lá para o zero. Mais um ponto muito importante. O processo, irmãos, de ser manso tem que ser sequencial por um único motivo. Porque se você parar, o velho homem vai voltar. Ele volta. Ele volta. Agora, uma das características do novo homem é ter o domínio próprio. Agora, quando você já está avançado, você já está bem, mesmo quando você está coberto de razão, estou dizendo alguém já, você não grita, você não aponta, e também você não sai batendo porta e quebrando tudo. Porque você já está num estágio importante na sua vida. Eu trabalhei com uma pessoa, irmãos. Era fácil saber quando ele não estava bem. Era, de repente, uma bandeja. Ele jogava no chão. E quando a gente se assustava assim, e que a bandeja caía assim da cozinha do outro lado, plaf, batia, jogava uma bandeja, alguma coisa, e a gente olhava para o rosto dele, ele estava transformado. Mas primeiro ele fazia o barulho, jogando as coisas, para identificar, olha, não se achega perto de mim, porque eu estou nervoso. Será que alguém já bateu porta alguma vez? Passou assim. Meu Deus, irmão. E já mostra que não está bem, a porta bate. Ou joga as coisas. Mas o manso, ou faz uma cara assim, que não está muito bem. Mas, queridos, quando você passa a ter o domínio, isso você anula. Você não precisa fazer isto. Isso significa dizer que você tem um caminho a percorrer. Amém? Vamos entender isso, irmãos? Se alguém está batendo porta, é porque existe um caminho a percorrer. É um indicador. Começou a conversar, bateu a porta forte. Lembra-se de hoje. Você precisa caminhar. Agora, quando você vai dominando, mesmo você tendo poder sobre o outro, você não se aproveita disso. Isso tem uma importância muito grande, porque a grande prova que você é um homem
tem domínio próprio, que você é manso, é quando você, sabendo que você tem poderes, mas você não se aproveita desse privilégio, por essa ocasião, você subjugar alguém. Não, você não se vale disso. Sabe por quê? Porque você é manso. Você não precisa. Aquilo que foi lhe dado, existe um ditado que diz: você quer conhecer alguém? Dê a ele poderes. Dê a ele poderes. Eu tive um chefe que um dia falou para mim assim: Marcos, se você não mandar 6 pessoas embora hoje, quem vai embora é você. Aí eu falei: meu Deus do céu. Eu saí andando na fábrica, dizendo: acho que vou ter que ir procurando, né? E aí eu voltei e disse: mas é sério mesmo? Eu disse: não, só falei para te dar um chacoalhão, para você ficar mais esperto. Mas a vida é assim, queridos. Se você tem que entender que os poderes que você tem não é para subjugar as pessoas. Não faça isso. Não é um caminho. O manso, irmãos, dificilmente ele se enche de razão. Aquele que não é manso, sempre ele está com a razão. Será que é um caminho, né, irmão? Será que eu penso que Deus está falando conosco aqui nesta noite, né? É verdade. Tudo que você vai conversar, ele tem toda a razão. Não, o manso ele não se enche de razão. Sabe aonde está a razão do manso? Em Deus, aleluia. É Deus que tem a razão de tudo. Eu não. Abre mão. Ele tem uma importância muito grande, mas ele se cala quando todos estão gritando. Eu não preciso falar. Eu não preciso, e além do mais, irmãos, quando a pessoa não desenvolve isso na vida, ele começa falando num tom. Aí, para ganhar o assunto, ele fala mais alto. Quando não, ele começa a gritar e tentar ganhar aquela situação no grito. E quando não, se for possível, vai para a violência. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O caminho do crente, mas é diferente. O caminho do crente é da mansidão. É um caminho diferenciado. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É porque você não fica procurando os seus direitos, as suas razões. Deixa. Quando você entrega nas mãos de Deus, você pode ter certeza, Deus sabe cuidar melhor do que nós. Deus sabe cuidar melhor da nossa vida. Quando você se sai de um problema, diz: não, eu vou querer ter minha razão, aqui, aquilo lá, entrega nas mãos de Deus, que Deus vai cuidar por você. Não precisa usar de violência. Mas um outro ponto, eu estou trazendo para os irmãos o caminho para nós melhorarmos. Amém? Agora, o nono ponto que eu trouxe aos irmãos é o seguinte: o manso, irmãos, o verdadeiro manso, é aquele que se submete ao Evangelho. Aleluia. O verdadeiro manso é aquele que se submete ao Evangelho. Há muitos homens violentos, muitos homens sanguinários, mas quando ele se submete ao Evangelho, ele começa a ter postura, condutas diferentes. Eu vi um testemunho de um pastor na cidade de São Paulo. Ele abriu uma igreja e ele começou a evangelizar a cidade. E com isso veio também muitos jovens para a igreja. E um dia a igreja começou a crescer,
Rapidamente, estava com mais de 300 crentes, e o trabalho crescendo, a cidade era pequena, e ele começou a ser um referencial naquela cidade. E um dia ele chegou na igreja, e estava lá na igreja o carro de polícia. E ele falou, ai meu Deus do céu, estava indo tão bem, que será que algum crente na nossa igreja se envolveu com alguma coisa errada? E a polícia foi pegar esse crente lá na igreja. Porque, assim, vamos entender, a gente sempre pensa o pior, mas não era. Quando ele chegou, pastor, um delegado, os policiais aqui, quer conversar com o senhor. Ele disse, pois não, vamos entrar. Aí eles entraram, chegou no seu gabinete, sentaram o delegado, os policiais, e disseram assim, pastor, é o seguinte, o motivo de nós virmos aqui, a gente quer conversar com o senhor. Eu disse, qual o problema? Ele disse, não é problema, não. Nós viemos aqui dar os parabéns para o senhor, porque depois que o senhor abriu esta igreja aqui nessa nossa cidade, o índice de latrocínio caiu. Aleluia! O índice de uso de droga também caiu. O índice de homicídio também caiu. É impressionante porque os jovens estão vindo para a sua igreja e tudo, a cidade está mais em paz. Aleluia, glória a Deus. E sabe por quê? É porque as pessoas ficam mais mansas. Já não oferece mais perigo para a cidade. Já não oferece mais perigo para as pessoas, porque o evangelho tem poder de transformação. Aleluia! O que fazia errado já não faz mais, porque aonde chega a luz, as trevas desaparecem. Agora, o importante, irmãos, que é a pessoa quando caminha por aí, ela segue ao Senhor Jesus, ela é mansa, porque por opção de escolha. Você deve escolher ser manso por opção de escolha, por obedecer a Cristo e o Evangelho. É bem verdade que nós somos crentes, sim, por opção. Alguém diz, mas você é crente porque você tem medo de ir para o inferno? Não, você não é crente porque você tem medo de ir para o inferno. Eu sirvo ao Senhor porque eu amo Ele de meu coração e eu sirvo ao Senhor. Não ir para o inferno é uma consequência. Eu não vou servir a Deus porque eu não vou. Não, é uma consequência disso. Mas vamos caminhar aqui um pouco mais que eu quero concluir. Ser manso, irmãos, é você ter esse domínio próprio. Você passa a não se precipitar com suas palavras. Você está sempre pronto para ouvir, mesmo que seja uma criança. Isso é de uma importância muito grande. Mesmo que uma criança que esteja falando, existe uma regra assim que se diz, né, no estudo da filosofia, não sei, quando você for falar com uma criança, você deve fazer o quê? Desça. Fica na altura da criança, dê atenção a ela, fica na mesma altura. Isto é ser manso. Não fica lá de cima como se fosse um general. Fala aí, que eu sou. Não. Seja manso, venha na altura dela, que você vai se identificar. Isso vai ser de uma importância muito grande. Você vai dar ouvir, mesmo que seja uma criança. Ser manso, irmãos, é se colocar na condição de servo, mesmo sendo mestre. Eu já vi pessoas assim, com uma dificuldade muito grande nessa área, porque quando às vezes você vai conversar com ele, dizer alguma coisa, não precisa me explicar mais nada, não. Não, eu conheço a Bíblia de capa a capa, de trás para frente e de frente para trás. Não precisa me dizer. É você não se deixar ensinar. Isto é falta de mansidão. Não, ouça atentamente o que a pessoa tem a dizer. Quem quer servir a Jesus precisa ser uma pessoa, irmãos, ensinável. Você precisa se deixar ensinar. Você precisa ouvir.
Quem não ouve, não consegue falar. Porque, primeiramente, você aprende ouvindo, para depois você falar. É uma questão de submissão. Agora, avançando um pouco mais aqui, irmãos, como eu dar esse passo importante, né, de mansidão? Orando. Eu devo orar para ser manso? Eu estou ouvindo esta palavra, então vou começar a orar e vou ser uma pessoa mansa. Só orar você não vai conseguir. Isso não é uma questão de você dizer, eu vou orar e amanhã eu vou acordar manso e vou continuar orando e vou ser uma pessoa mansa. Não, você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque a mansidão, ela passa por uma escola de uma prática diária e que você vai praticando e você vai desenvolvendo esta prática e você vai fazendo e você vai melhorando com a prática. É bem verdade que você deve orar para tudo, dizer, me abençoa, Senhor, porque agora eu estou desenvolvendo a mansidão, me ajuda, Espírito Santo. Ele vai lhe ajudar. Mas você vai precisar enfrentar as dificuldades e dizer, Jesus, eu passei hoje no teste, e o Senhor vai me ajudar. Pode ter certeza que Ele vai, mas você precisa decidir. Há pessoas que não se deixam moldar. Mas que o Espírito Santo hoje possa lhe dizer, meu filho, eu quero te acompanhar nessa estrada, mas você vai precisar tomar essa atitude. Aquele que facilmente falava e se perdia na linha de uma forma muito fácil, agora ele diz assim, não, eu não vou perder a linha, eu vou ser calmo, eu vou ter as minhas passadas com mais tranquilidade, eu vou me arredondar um pouco mais, porque eu preciso melhorar. Eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, vai lhe ajudar. Agora, para nós concluirmos, o inimigo, ele faz os testes, né, irmão? Ele testa você aqui, ele testa você ali. Aonde você vai se fortalecendo, ele vai se afastando. Você pode ter certeza disso. Quando eu estava preparando isso aqui, eu comecei a dizer assim para mim mesmo, o Espírito Santo nos ajuda. Sabe por quê, irmãos? Há muitas pessoas sofrendo por conta disto. Há muitas pessoas que não são felizes por conta de você não dominar esta área da sua vida. Há muitas pessoas que perdem o emprego porque ele não teve um controle naquela hora. Faz-me lembrar, irmão, de uma cena dentro de uma empresa onde eu trabalhei, e era até um irmão da nossa igreja, só que ele não é dessa cidade. Ele cometeu um erro muito grave em uma máquina, e a máquina colidiu e destruiu totalmente. E ele viu que a cena ficou muito forte, destruiu todo o sistema. Eu não vou entrar em detalhes, os irmãos não. Só sei que a máquina ia ficar parada vários dias por conta da sua atitude. E foram avisar o gerente geral de, olha, vai ficar a linha toda parada, porque fulano, ele resetou a máquina e fez um procedimento que não devia fazer, ele se esqueceu e não sabia. Aquele gerente saiu, irmãos. Realmente, eu nunca vi ele tão nervoso como ele saiu da sua sala em alta velocidade. Eu acompanhei e outras pessoas acompanharam. E quando ele chegou ali, ele já deu um tapa na tampa da máquina, com toda a força. E ele deu um grito, e com ele, assim, muito forte. E aquele irmão respondeu da seguinte forma,
me desculpa, eu errei. Quando ele disse essas palavras, depois de ter levado um tapa na máquina e gritado com ele disse, me desculpa, fulano, eu errei. Na mesma hora, irmãos, a pessoa, é assim como se fosse um banho de água. Caiu na sua cabeça assim, ele mudou completamente. Ele disse, não tem problema, vou mandar o técnico vir aqui, vai arrumar, fique tranquilo. E ele deu meia volta e foi embora. Sabe o que é isso? Mansidão. Querido, quando a pessoa é mansa, duas pessoas não brigam. Só briga se tiver dois. Um brigando, o outro mansa, não tem briga. Não tem como duas pessoas, uma mansa e outra não, brigar, desentender. Porque o manso neutraliza o outro. Porque a palavra de Deus, feliz é o homem que é manso. Porque ele já começa a gozar aqui nesta vida. Já teve um ganho significativo, as pessoas ficaram assustadas. Não teve como, irmãos. O seu rosto e as suas palavras de mansidão quebrou completamente aquele ambiente que estava declinando tão desfavorável. Será que eu penso que Deus está nos ajudando hoje a ganharmos muito com isso? Então, se você quer ser manso, comece a praticar. É uma prática, é um exercício, é uma lição de casa todos os dias. Jesus, eu preciso praticar, eu preciso desenvolver isso na minha vida. Não é uma oração, não é um negócio mágico que você acontece de uma hora para outra e que você vai fazer uns 6 dias de morro, de montanha, e que você vai chegar em casa e vai acontecer isso. Não vai acontecer. Isso vai depender de você praticar. Você precisa praticar esse domínio em todas as áreas da sua vida. Isto vem de exercício, de disciplina, até que você vai tendo controle sobre si. Você está entendendo? E pedindo ao Senhor, e você vai caminhando sobre isso aí. Agora, e vou dizer aos irmãos, não é fácil. Jesus não prometeu nada assim que seria assim muito fácil, não. Lucas 13, 24. Porfiai, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar por ela e não poderão. É um caminho difícil, mas é possível. É possível. Bem-aventurado. É uma escolha difícil, é uma escolha árdua, mas é possível se percorrer. Você deve escolher, porque você será feliz. Para nós concluirmos, ser manso, irmãos, é o contrário, ou seja, é você não ser rebelde. O manso, ele não tem nenhuma dificuldade de obedecer. Impõe, ele obedece, não fica questionando. Ele é uma pessoa que tem muita alegria, ele tem paz, ele é submisso ao Senhor, às autoridades. Agora, para concluir, eu queria fazer aqui só uma colocação aos irmãos, para a gente distinguir uma coisa da outra, né? Distinguir uma coisa da outra. Ser manso, irmãos, não é falar de forma suave. Não interpreta mansidão com alguém que fala mansinho, suave. Isto não é mansidão. Só a fala não está dizendo nada. Não significa. Mansidão se identifica com os frutos. Como você está lidando com as situações. Mansidão é ter uma vida submissa, obediência a Deus, na sua palavra, sendo obediente, submissa aos irmãos e também às autoridades.
Ser manso, obedecer os pais. Ser manso, obedecer os pastores. Ser manso é ser obedecer os diáconos. Ser manso é não oferecer resistência àqueles que estão nos ensinando, nos ajudando. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde. Que nós possamos sair daqui nesta noite dizendo, eu vou melhorar. Eu posso melhorar. Eu posso dar passos importantes na minha vida. Quando a coisa não está vindo ao contento, se segure, aleluia. Se segure e diga, Senhor, me ajude. Você vai aprendendo. Você está entendendo? Você vai aprendendo a ter o domínio. Ao domínio. E o Espírito Santo vai lhe regando, vai lhe fortalecendo. E você vai ser uma bênção. A velha natureza vai se neutralizando. E ela vai perdendo espaço. E você vai ser um canal de bênção para muita gente. Que Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor.